Sejam todos bem-vindos ao canal Ativadores da Fé. E no vídeo de hoje nós vamos dar seguimento, a respeito da desobediência. E vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 2, versículos de número 19 e 22. E assim está escrito: a tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixardes o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Aqui a malícia do povo não é diferente como nos tempos de Noé. Aqui já é outra geração em que Deus ordena Jeremias para proclamar a respeito da desobediência do povo, da infidelidade do povo, da malícia do povo. E este livro ele retrata muito a respeito da desobediência do povo. É tanto que Jeremias é tido como um profeta chorão. E a palavra do Senhor, de fato, vai nos estar declarando a este respeito aqui. E aqui quem está falando é Deus por meio de Jeremias. É por isso que assim embaixo diz o Senhor dos exércitos. Então, o povo ele estava vivendo em um tempo de infidelidade, o qual eles não estavam acostumados. Vejam que o estado de infidelidade é uma questão em que o povo, a humanidade, não está acostumada a viver. Por quê? Porque outrora eles seguiam um padrão, seguia um princípio, e o princípio desta época aqui, que eu vou ler, Jeremias capítulo 2, versículo de número 2, era o princípio da palavra de Deus, e vai estar escrito assim, aí aqui é Deus falando, dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Deus assinando de novo. Diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. É Deus falando: ei, eu te lembro, eu lembro de ti. Eu lembro de quando você andava com fidelidade diante de mim. Eu me lembro de quando, de fato, você procedia um espírito de fidelidade a mim. Então, esse povo que nós lemos em Jeremias, versículo de número 19, era um povo que outrora conheceu uma aliança com Deus. Eles tinham uma aliança com Deus, mas decidiram desviar-se do caminho do Senhor para viver segundo a sua vontade. E todas as vezes que nós deixamos de viver a vontade de Deus para viver a nossa vontade, dentro de nós vai ter uma lacuna, sabe? Que nada e ninguém pode de fato preencher. Nada e ninguém poderá preencher esse vazio. Por quê? Porque esse vazio só Deus pode preencher por meio do seu Filho, por meio do seu Espírito Santo de Deus. Amém. E hoje Ele está a dizer para alguém que de fato está em estado de desobediência. Ele está dizendo: ei, eu lembro de quando você tinha aliança comigo. Eu me lembro de quando você vivia de acordo com a minha vontade, de acordo com o meu prazer. Você tinha alegria. Por mais que você não tinha condições financeiras, você tinha alegria em viver diante de mim. Por mais que você não tinha colheitas, excepcionais, extraordinárias, você tinha prazer de me servir. Porque ele vai dizer aqui: ei, você me seguia mesmo no deserto, mesmo em uma terra que não se semeia, mesmo por uma terra que não se semeia. Você me servia, você tinha aliança comigo. E hoje talvez você subiu um pouquinho uns degraus, está se achando o suficiente em viver sozinho, em viver sem o Senhor Jesus. Talvez você se distanciou tanto que sente até constrangido em ir à igreja. E Deus está falando a esse respeito: volte, porque eu te deixei com vida, porque há oportunidade ainda para você. A não ser que você tenha pecado para a morte, daí já não tem mais o que se fazer, a não ser esperar o dia eterno. Então a palavra do Senhor, de fato, ou o grande dia, quando eu me referi o dia eterno. E a palavra do Senhor, de fato, está a nos dizer isso, que você, de fato, tinha uma aliança com Deus, mesmo não tendo nada, mesmo não tendo bens materiais, mulher, homem, enfim. Bebidas. Não é verdade?
E a palavra do Senhor vai nos dizer mais no versículo de número 22 a este respeito. Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Não adianta você disfarçar a limpeza. Não adianta você, sabe, tentar enganar. Você pode até enganar o homem, ao pastor, aos seus líderes, mas a Deus você não engana. Sabe por quê? Porque aqui o povo está, aqui é Deus dizendo para o povo, pelo que ainda que você se lave com salitre, porque salitre é substância química e era usado para limpeza. E Deus está falando, por mais que você use salitre. Hoje, sabe qual tem sido o salitre do povo? É imitar a palavra de Deus. E como eles estão imitando, recebendo batismo, um falso batismo nas águas. E a palavra do Senhor está dizendo, por mais que você, sabe, use salitre, por mais que você use potássio, por mais que você tente se enganar a si mesmo, a mim você não engana, você continua imundo, você continua, de fato, assim como ele diz, impura, você continua com sua iniquidade, você continua com sua mácula, você continua sujo diante de mim. Por mais que você tenta disfarçar a sua sujeira, a sua iniquidade, a sua infidelidade, você continua sujo diante de mim. Aqui não sou eu que estou falando, aqui é o próprio Deus que está falando por meio da vida de Jeremias. E isso, sabe, serve para os nossos dias de hoje também. E a palavra do Senhor está dizendo, por mais que você tente esconder a sua sujeira, mas diante de mim, Deus está falando, você não esconde. Diante de Deus você não esconde. E por mais que você use até mesmo os meios da palavra de Deus, como estão usando para... Temos visto aí nas mídias, né? Exatamente. Para tentar de fato fechar um pouco da sua lacuna. Mas para Deus está falando, você pode até fazer diante dos homens, pode até constranger a minha palavra, mas porém... diante de mim você continua imundo, diante de mim você continua sujo. Por quê? Porque não houve mudança. A palavra do Senhor, desde Gênesis Apocalipse, vai implicar em nós, quando de fato nos submetemos à palavra dele, mudança de vida, mudança de hábito, de caminhos. Mesmo, é completo. É completo, não tem meios termos a palavra de Deus. É sim, sim, não. Passou disso, vai se tornar procedência maligna. Já não é com Deus, já é com o maligno. Então, a palavra do Senhor, de fato, nos diz assim, não se engane. Por mais que você ache bonito o batismo, igual muitos vão lá no Rio Jordão, porque, né, são as águas onde João Batista batizou Jesus. Então, você pode até imitar a palavra de Deus, mas Deus está falando, não adianta usar salitre, não adianta usar potássio para tentar fechar sua lacuna, porque comigo não funciona. Com Deus não funciona. Com Deus não funciona. É como maquiagem, né? Usa ali para poder tapear os poros, as rugas, as manchinhas de acne, mas continua lá. O efeito maquiagem tá ali lindo, belo e maravilhoso, mas quando remove, tá tudo escondido, tudo disfarçado. Exatamente. Então, Deus é lindo demais em tentar, sabe, nos aconselhar, nos repreender, nos exortar, a tal ponto de dizermos assim, não adianta você tentar disfarçar a sua sujeira, não adianta tentar esconder a sua sujeira, porque com Deus não funciona. Não funciona, não adianta você ir na igreja um domingo e na segunda tá na macumba. Com Deus isso é salitre. Com Deus isso é salitre. Não fecha. Com Deus você não se torna limpo. Você de fato se suja mais ainda. Você continua sujo diante de Deus. Então, e o que me faz ser limpo diante de Deus? O sangue de Cristo. Aleluia. O sangue de Cristo. O Senhor nos purifica. Ele nos purifica de todo o pecado. Só Deus, por meio do Filho, pode nos purificar por completo a partir do momento que há arrependimento verdadeiro. Aí então haverá de fato uma limpeza extraordinária no mundo espiritual e também na alma, porque o vazio é na alma. E é incrível que você recebe o poder assim da salvação. Quando há o arrependimento sincero, e arrepender-se, ele vai trazer consigo lágrimas, choros, prantos. Não é só falar se eu me arrependo,
de tal ato e daqui a 10, 5 minutos eu repetir aquilo ali, porque isso não é o remorso, muitas das vezes, né? O remorso faz isso. Exatamente. As pessoas confundem arrependimento com remorso. Porque o remorso, não, puxa vida, eu pequei, e fica ali constrangido, mas amanhã tá fazendo a mesma coisa. Pratica novamente. Então isso não é arrependimento. Então o arrependimento, ele vai já... É de dentro para fora. Quem recebe o poder, né, da salvação, quem recebe o poder do perdão de Cristo, é inevitável. Talvez palavras não são o suficiente aqui para explicar. Você, talvez, que nunca tenha essa experiência, não perca essa oportunidade, sabe, que o Senhor tem te dado, que o Senhor tem dado a você, né? Porque vamos usar aí o exemplo do Covid-19. É aquela coisa que eu ouvi até um pastor falando, eu até repeti isso, a gente repetiu no vídeo anterior. Aqueles que talvez estavam propícios aí, não foram. E os que estavam bem saudáveis, o Senhor levou. Então, a gente não sabe o dia, nem a hora, nem o momento em que esse fôlego, né, sairá dessa matéria que o Senhor criou. Então, enquanto a vida, né, o Senhor tem te dado a oportunidade para experimentar dessa grandiosidade, né, de se arrepender. Para quê? Para que a salvação da sua alma seja eterna. Verdade. Né, para que você venha ter vida eterna. E isso é extremamente maravilhoso. Ver um Deus tão amoroso, tão misericordioso, tentando te alertar, nos alertar, porque isso também é para nós, para que isso também não suceda conosco, para que nós vigiemos, para que nós de fato analisemos também, né, o nosso interior. Então a palavra do Senhor de fato, ela é vida, mas ela também traz consigo o julgamento de morte. Por quê? Porque há desobediência. É como o Romanos de fato vai nos falar, que o salário do pecado é a morte. Então, talvez você esteja até pensando, puxa, mas eu peco tanto e ainda não morri, então vou continuar pecando. Só que essa morte não só é a física, mas é a espiritual. Você pode ver que, por mais que você tente encontrar alegrias, tente de fato ter prazer, sabe, na bebida, no alcoolismo, no tabagismo, com mulheres, com homens independentes, ou até mesmo em estado de ideologias em relação a isto. Então, talvez você tente até encontrar algo que preencha a tua alma, mas você não vai encontrar vivendo dessa forma, desta maneira. Mas sim, de fato, com conformidade à palavra de Deus, que de fato implica em nós mudanças de vida. Então, não é fácil, não é. Por isso que o Senhor nos ajuda por meio do Espírito Santo. Por isso que o Senhor nos outorgou o Espírito Santo. Justamente por quê? Porque nós não seremos capazes sozinhos. Então, como é que o Espírito Santo vai nos ajudar se nós não dermos lugar para o Espírito Santo de fato agir, né? Se nós apenas nos distanciamos dele. Então, é necessário que haja de fato um arrependimento verdadeiro, sincero, para que de fato Deus haja por meio do Espírito Santo haja tremendamente e essa lacuna de fato seja expulsa de diante de você e que você, sabe, dentro de você haja uma alegria extraordinária, que mesmo no deserto, que mesmo não tendo nada, vamos colocar nesse nível, você tenha a alegria em ter aliança com o seu noivo, como de fato Jeremias 2:2 vai relatar que Deus vai ter de fato prazer. Eu me lembro de você, mas essa lembrança era uma lembrança boa, porque era uma lembrança de aliança, mas o desfecho do texto é que vai trazer de fato o pecado do povo à tona, né? Igual o Senhor de fato está nos alertando no dia de hoje. Aproveitando aqui, o Espírito Santo me trouxe algo aqui nesse exato momento, que muitos têm pensado acerca de que só a graça, eu sou salvo por meio da graça, sim, graça é um favor imerecido. Mas muito tem aproveitado da hipergraça que estão se pregando muito aí, de que eu posso tudo. Por quê? Porque a graça está sobre a minha vida. Mas eu quero lembrar que nessa tarde, se você estiver vendo esse vídeo na noite, seja noite, pela manhã, madrugada, não sei o horário que você vai estar nos assistindo, mas o mesmo Jesus que falou para aquela mulher que foi pega em adultério, falou que perdoados estavam os pecados dela. Por quê? Porque os religiosos queriam que ela morresse, né? Aí entra a questão da religiosidade, que
iremos abordar mais um pouco para frente acerca desse assunto. Então, Sim. o mesmo Jesus que disse para mulher, olhou para a mulher e falou: o seu pecados estão perdoados. Foi o mesmo Jesus que disse: vai, não peques mais. Exato. Ele usou a graça e A exortação. Por quê? Porque a graça, ela automaticamente, quando o cristão a recebe, a pessoa que recebe a graça, ela que vai capacitar o crente a não pecar mais. Então, o fato de eu ter a graça, isso não significa que eu tenho que andar pecando, que eu tenho que andar em desobediência. Então, a gente não pode estar isolando, né, os versículos aí da Bíblia para estar justificando o nosso pecado, os nossos erros, né? Porque não se esqueçam, o mesmo Jesus que disse para a mulher: perdoados estão teus pecados, ele disse também: vai, não peques mais. Ele não falou assim: perdoados estão os pecados, continua pecando. Não pratique mais, não faça mais. Que haja mudança. Que haja mudança, que haja arrependimento. Então, quero deixar aqui de alerta, né? O Espírito Santo falou isso comigo agora, né? Que ele possa falar do teu coração. Amém. Glória a Deus.